Continuando, aula 1, vídeo 3, estudo das soluções. Para que a gente possa continuar o nosso estudo, é fundamental que o aluno do IFPE Campus Cametá compreenda o que é coeficiente de solubilidade. Coeficiente de solubilidade, que claro, a gente vai representar muito por CS, evidentemente, né? Para não ter que escrever todo esse nome. Então, o que vem a ser o coeficiente de solubilidade? Me ajuda aqui. O coeficiente de solubilidade do nitrato de potássio é de 60 gramas para cada 100 gramas de água. Exatamente, 100 gramas de água. Esse é o padrão. O que isso significa? Significa que a uma determinada temperatura eu só consigo dissolver no máximo 60 gramas deste soluto em 100 gramas de água. Compreendido? Mais uma vez, caso tu não tenha entendido, significa que se eu tiver um copo, uma vasilha, uma tigela, um recipiente com 100 gramas de água, o máximo desse sal, desse soluto que eu consigo dissolver em uma determinada temperatura é de 60 gramas. Colocar 50, dissolve tudo. 40, dissolve tudo. 60, dissolve tudo. Agora, a partir do momento que eu ultrapasso isso, eu não vou conseguir dissolver tudo. Vai sobrar um resto de soluto. E aí a gente vai ver com mais detalhes o que é esse resto de soluto que não se dissolve. Então, coeficiente de solubilidade é a massa limite de soluto capaz de ser dissolvido em um padrão de 100 gramas de água. Tenho que te dizer que já tentou dissolver leite na água fria e na água quente? Tu percebe que é muito mais rápido ou relativamente mais fácil dissolver o leite na água mais quente. Por que será? Porque o coeficiente de solubilidade ele é a função direta da temperatura. Então tem solutos que dissolvem mais quanto mais quente for a solução. Tem outros que são contrários. Eles, quanto mais frio a solução, mais eu consigo dissolver. Eles não são tão comuns assim não, eles são um pouquinho mais raros. Mas a maioria dos solutos, quanto mais quente está o sistema, mais a solubilidade é facilitada. Então, por exemplo, o nitrato de potássio, esse valor aqui é para 40 graus Celsius. Observa aqui a interpretação do gráfico. Se eu tiver na temperatura de 10 graus Celsius, o máximo de nitrato de potássio que eu consigo dissolver são 20 gramas. Claro, num padrão de água de 100 gramas. De novo, imagina que eu tenho 100 gramas de água a 40 graus Celsius. Consigo dissolver um pouco mais, 60 gramas desse soluto. Imagina agora que eu estou a 60 graus Celsius, aqueci um pouco mais o sistema. Bem, em 60 graus Celsius eu já consigo dissolver 118 gramas do nitrato de potássio. É por isso que a curva é crescente, é por isso que a curva é endotérmica. Quanto mais quente está o sistema, maior é o coeficiente de solubilidade desse sal. Agora, é claro, todos os exemplos desse vídeo estão sendo pautados no nitrato de potássio, mas evidentemente que cada soluto, cada sal, vai ter uma curva de solubilidade específica. Essa curva, esse gráfico aqui, como eu acabei de dizer, é chamado de curva de solubilidade. Então, é fundamental que eu compreenda. Detalhe, no meu recipiente agora tem 200 gramas de água. Bem, se tem 200 gramas de água, agora eu consigo dissolver 120 gramas de nitrato de potássio. Professor, eu estou com um recipiente que tem somente 50 gramas de água. Bem, pela ideia do coeficiente de solubilidade, se você tem apenas 50 gramas de água, você vai conseguir dissolver no máximo 30 gramas desse soluto. Então, que fique bem claro para ti, é a massa limite de soluto, é aquele máximo que eu consigo dissolver. Então responde para mim, se eu estou a 40 graus Celsius, vamos ver aqui? 40 graus Celsius, eu dissolvo no máximo 60 gramas desse soluto em 100 gramas de água. E a pergunta que sai de mim para ti é, se eu colocar 50 gramas desse soluto, eu vou conseguir dissolver tudo? A resposta é sim, porque nessa temperatura
40 graus Celsius, eu consigo dissolver no máximo 60. E se eu colocar 60? Bem, se eu colocar 60, vai se dissolver todos os 60. Só que com detalhe, agora eu cheguei no limite. Professor, e se passar do limite? Se porventura eu colocar uma quantidade de soluto superior ao coeficiente de solubilidade? Bem, nesse caso aí, você vai aprender a classificação dessas soluções e saber o que acontece no próximo vídeo. Até mais!